Qualquer dúvida é só perguntar. Eu quero que tu participe mesmo, porque é para tirar dúvida de vocês, certo? Beleza, beleza. Nesse primeiro caso, João Vitor, é um paciente de 23 anos, né? Paciente saudável, procura atendimento por edema progressivo, em membros inferiores, há cerca de 2 semanas, refere urina espumosa. O que é que te chama atenção quando fala urina espumosa? Pode ser uma proteinúria, um tipo de infecção ali do trato urinário. Espumúria acontece mais como proteinúria, certo? Sim, Mas aí você tem que saber, a proteinúria é de manhã só, porque à noite o que acontece? Você acumula um xixi ali, aumenta a pressão intraglomerular e você faz xixi com espuma, certo? Mas se ela continuar certo. persistente, quer dizer que é alguma coisa que está perdendo ali. E aí ele gerou, quando a gente fez o exame, a pressão estava ok, e a presença de edema maleolar. Quando você tem um edema, o que é que acontece? Você perdeu mais de 10% do peso que você, ou ultrapassou 10% do peso normal. Como assim? O líquido está lá, a gente tem a pressão oncótica, certo? E Certo. tem que ter igual a pressão hidrostática, beleza? Só que, como eu estou perdendo muita proteína, o que é que acontece? A pressão oncótica diminui dentro do vaso e meu líquido vai todo para terceiro espaço aqui, ó, certo? Aí, depois que passa desses 10%, eu começo a fazer edema, a inchar, beleza? Beleza. Então, a gente tem dois tipos de edema, o overload e download, quando você tá cheio demais, então a pressão oncótica consegue extravasar, certo? Ou quando a pressão hidrostática é maior que a pressão oncótica. Quando a pressão hidrostática é maior que a pressão oncótica, acontece extravasamento para terceiro espaço, certo? E o contrário também é verdadeiro. Então, nesse paciente, o que é que acontece? A gente está vendo que tem uma pressão à custa de proteinúria, certo? Um edema com urina espumosa. Então, é Certo, certo. proteinúria, certo? Não é, beleza? Mas vamos olhar o resto dos exames. Quando a gente perde proteína pela urina, o que é que acontece? Quais são os tipos de proteína? A gente tem as imunoglobulinas, certo? IgA, IgG. Então, aumenta o risco de infecção, beleza? A gente perde também proteínas C, proteína S, que são as proteínas que ajudam na coagulação, certo? Que elas quebram o coágulo se a gente não tem risco de trombose, certo? Então, o risco de trombose aumentado. E também a gente tem uma proteína importante que quase ninguém vê, que é T4. A gente perde T4 e pode fazer hipotiroidismo. Então, esses são os seus três sinais, certo? E para definir se é síndrome nefrótica ou não, síndrome nefrótica ou síndrome nefrítica, síndrome nefrótica é maior que 3,5 gramas no adulto. Em criança, é 50 miligramas quilo dia, certo? Já a nefrítica, ela precisa de sangue, porque o que acontece? Tem um glomérulo lá, certo? O glomérulo aqui. E aí, quando a gente tem lesão no podócito, a gente começa a perder a barreira e o podócito empurra. Então, vem uma pressão daqui da artéria aferente, uma pressão intraglomerular que junta com a pressão oncótica e pressão hidrostática e volta, não deixando perder proteína. Porém, quando há uma importante perda de proteína, ou a gente lesionou o podócito, ou a gente está aumentando a pressão intraglomerular demais. Como é que aumenta? Quando eu tenho hipertensão, o que é que eu faço? Vasoconstrição da artéria eferente, de saída. E quando eu tenho diabetes, o que é que acontece? Eu faço vasodilatação da artéria aferente e vasoconstrição da artéria eferente. Ou algumas doenças do podócito, que a gente pode ser doença de lesão mínima,
doença podocitária, que a gente fala GESF, certo? GESF é o quê? Uma glomeruloesclerose segmentar e focal. Que é isso? Uma fibrose em algum lugar do rim. Então, vamos dizer, não, em um lugar que tem podócito, ela acontece fibrose. Aí o que é que acontece? Esse rim trabalha 2 vezes mais. Trabalhando 2 vezes mais, ele sobrecarga o outro e começa a perder proteína, que tem a barreira de carga, que é a membrana basal, e os podócitos, que é a barreira protetora, que é tipo um carrapato. Se a gente perde um desses dois, a gente começa a perder. A membrana basal, ela é positiva, a albumina também é positiva, então ambas se repelem. Se tem algum problema aqui, a albumina consegue passar. Se tem algum problema no podócito, o podócito consegue passar. Mas se tu vê nesse contexto aqui, como eu falei, na proteína nefrótica, o que é que a gente perde? IgG, proteínas que controlam as trombofilias, né? CIS, T4, e também a gente perde a albumina, né? Perdendo a albumina, o que é que a gente faz? O corpo tenta aumentar a pressão oncótica. Como é que ele tenta aumentar? Aumenta os triglicerídeos, certo? Por isso que a gente fala triglicerídeos, mais edema, mais proteína nefrótica, que é igual a síndrome nefrótica. Já a síndrome nefrítica é o quê? Inflamou tanto ali o rim que obstrui o canal de saída. Obstruindo o canal de saída, não sai mais xixi, volta o xixi, acumula o xixi, aumenta a pressão hidrostática. Aumentando a pressão hidrostática, eu vou ter o quê? Vou ter que ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando o quê? Hipertensão. Então, na síndrome nefrítica, devido ao bueiro estar fechado, a gente não consegue urinar, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, faz hipertensão arterial. Então, sempre quando você olhar, você vai olhar, esse paciente está seco, ele está demasiado, aí eu vou lá olhar o sumário. Se o sumário tem hematura, eu vou pensar mais na síndrome nefrítica. Se o sumário tem proteinúria, eu vou pensar na síndrome nefrótica, certo? Mas pode ter os dois juntos também, que a gente chama de síndrome mista. Beleza? Então, mas nesse caso aqui, a gente vê um paciente de 23 anos e aconteceu um edema perimadelar com a creatinina normal, uma albumina baixa, então está perdendo muita proteína, o valor de referência de albumina é 3,5 a 5,5, certo? E a urina, 24 horas, está perdendo maior que 3,5. Então, a gente tem uma síndrome nefrótica, certo? Nefrótica. E o LDH está aumentado. Então, qual o diagnóstico que a gente pode falar? Uma nefropatia diabética? Em algum momento do caso, falou que ele tinha diabetes? Cadê? Então, Não, tem que não, não. ficar ligado nisso, entendeu? A questão das coisas, elas dão tudo. Eu falo isso direto para os alunos. Você tem que entender o que a questão quer. Ele falou que ele tem uma síndrome nefrótica. Beleza. Qual a principal causa da síndrome nefrótica? É diabetes e hipertensão. Beleza? Porém, se ele não falou nada de pressão boa, sem diabetes, então eu vou pensar nas outras causas. Quais outras causas de síndrome nefrótica? GESF. E paciente novo, GESF, qual a diferença? Paciente novo, a gente tem doença de lesão mínima, que acontece mais em criança, certo? Mas GESF, ela evolui mais com hipertensão. Então, entre essas, qual a resposta? Nefropatia membranosa acontece em paciente maior que 40 anos. Pode ser GESF? Pode. Mas aí eu ficaria na dúvida entre GESF e doença de lesão mínima. Como ele não tem hipertensão e não tem lesão renal, eu vou para a doença de lesão mínima, certo? Entendi. É porque quando você falou assim, nefrótico diabetes, eu só sei logo e nem me liguei na questão do que falou que ele não tinha. Aí eu fui direto, esqueci de revisar a questão, isso mesmo. Tranquilo? Deu para entender direitinho? Tranquilo. Então, se fosse GESF, ia ter mais uma hipertensão, certo? Ia ser mais um quadro mais
robusto, mais grave, certo? Já a doença e lesão mínima, ela começa assim, depois de muito tempo que ela para. Porque qual a diferença da doença e lesão mínima para a GESF? A gente falava que era bem assim, GESF barra doença e lesão mínima. Por quê? Porque qual a diferença? A clínica, praticamente. Porque a doença e lesão mínima, quando a gente faz a biópsia, a gente não consegue enxergar na imuno ou na microscopia óptica, certo? E microscopia óptica é o que olha os glomérulos. Quando a gente não consegue enxergar, a gente e está perdendo proteína, a gente chama de doença e lesão mínima. Mas a diferença para a GES na biópsia é que GES tem uma broca aqui no meio. Só isso. Então, clinicamente falando, é a função renal normal e a proteína normal em pacientes mais jovens, certo? O diagnóstico diferencial. Beleza? Beleza. Então, doença lesão mínima. Aqui é outra paciente, tal. Paciente acho que Dani falou um pouquinho de cirrose, não falou? Falou. Vocês sabem um pouquinho também de cirrose, né? Uhum. Então, beleza. Então, paciente com qualquer coisa pode perguntar. Cirrose, certo? Hepática por hepatite C, certo? Não tratável. Com ascite volumosa, mais depressível. Que quer dizer o quê? Que quando tem uma depressão, quer dizer que aquele abdômen não está fazendo uma síndrome abdominal, porque aumenta toda a pressão, que aumenta as veias do rim ali, comprime, e a gente não consegue ter o débito urinário, certo? Apresenta quadro de sonolência, confusão e fala arrastada há um dia. Então, qual o diagnóstico aqui? Pode ser uma encefalopatia hepática? É isso aí, a encefalopatia hepática. Porque o que é que faz acontecer a cefalopatia hepática? O acúmulo do nitrogênio, amônia, né? Nitrogênio. Amônia. As nitrogenadas. O Amônia. NH3. Isso. NH3. O NH3 ele é convertido no fígado em NH4 para se transformar em ureia e ser liberado, certo? Porém, Certo. quando a gente tem esse problema aqui, acumula NH3. E aí acontece o quê? Ultrapassa a barreira hematocefálica e causa amônia. E qual o tratamento aqui? Tratamento por. Deixa eu pensar aqui. Pô, não vou lembrar agora. Pronto. Se a gente tem muita amônia, o que é que a gente faz para tirar a amônia do corpo? Pelo xixi não vai sair, porque ela não converteu. Então, a gente tem que fazer ela fazer pelo cocô, certo? E aí seria Sim. lactulose ou lactulona, tá bom? Então, você vê que ela já tem um amônia elevado, que o valor de referência é 35. Um APA de um paciente hepatopata já é baixa, porque ela faz uma hipertensão portal e faz varizes esofágicas, ali diminui a pressão. Aqui não falou nada de que ele vomitou nada, então o quadro de encefalopatia hepática ela é levado pelo quê? Ou porque ele está falando sem dejeções, certo? Ou porque ele Certo. vomitou e fez alcalose induz, então diurético tem que ter cuidado quando usa diurético em hepatopata, certo? Ou ele está sangrando, hemorragia, certo? Ou ele está com infecção, certo? Então, a gente sabe que a encefalopatia hepática já tem TGO e TGP normal, mas o NR é alargado. Então, ele é um hepatopata porque ele tem o quê? Disfunção hepática, certo? Então, já sei que o fígado dele já não funciona direito. Mesmo com a cirrose, às vezes o fígado ainda continua a produzir albumina, continua segurando um pouquinho até parar, certo? Então, na encefalopatia hepática, a gente faz lactulose, beleza?
Aí aqui a gente poderia pensar, claro, realizar a punção, afastar a infecção do sistema nervoso central? Pode até ser, mas o risco dele sangrar pela cabeça é maior. Enquanto a gente não tiver suspeita de algo que chame atenção para infecção do sistema nervoso central, eu não vou fazer, certo? Iniciar lactulose, certo. Rifaximina também, que melhora, tá bom? Então, o tratamento ideal seria esse. Vou iniciar corticoide em alta dose. Para quê? Corticoide em alta dose aumenta o NH4, a NH3, e aí vai piorar ainda mais a encefalopatia. Beleza. Iniciar ceftazidima? Poderia iniciar. Porque se quem faz encefalopatia hepática não pode ser sepsis, então eu tenho que tratar, certo? Então, aqui dessas duas questões, essas duas não estariam erradas. Mas iniciaria com ceftriaxona, já que ele não tem passado, certo? Entendi. Mas o paciente vai chegar para você, você não sabe se é infecção ou é encefalopatia. Daqui que sai a amônia, então a gente tem aquela primeira hora de ouro. Então, vou fazer volume para ver se ele tem diurese na sepsis, né? Claro, se eu tiver um ultrassom, eu vou passar para VVH, vou ver se ele precisa de volume ou não, e aí eu continuo e vejo, e já iniciei antibiótico, aí seria ceftriaxona. Só se ele tivesse já, que eu pensaria em pseudomonas, alguma coisa assim. A ascite dele está volumosa, ele pode ter PBE, sabe o que é PBE? PBE é. Pô, já ouvi falar já, mas eu esqueci agora. PBE. Peritonite bacteriana espontânea, certo? O que é Certo. isso? É quando você tem um ascite e você tem lá as fezes ficam lá, e dentro das fezes tem o quê? Bactéria. Aí a bactéria vem e extravasa para o terceiro espaço. Acontece mais quando ele tem hemorragia digestiva alta, certo? Ou infecção. Beleza? Então, a gente tem que sempre investigar quando tem, assim, alteração do nível de consciência, para ver se ele não está infectado. Então, estaria certo iniciar ceftazidima. O ideal mesmo seria ceftriaxona, beleza? Mas aqui, ó, sem rigidez de nuca, afastaria isso aqui. Beleza? Beleza. Deu para entender direitinho. Entende direito a fisiopatologia da cirrose? Ou quer que eu fale rapidinho? Não, entendi. Vou falar, então. Aqui, ó. A gente tem o fígado, né? Aí o fígado, o que é que acontece? Ele fica com nódulos de regeneração pelas células de Kupferman, certo? Que são chamadas células estreladas. São tipos mastócitos. Então, cada vez que a gente tem lesão, nesse caso foi por hepatite C, a gente faz lesão hepática e cria esses nódulos de regeneração, que a gente só pode chamar cirrose com nódulos de regeneração. Então, gerou os nódulos de regeneração, o que é que acontece? A pressão da veia cava aqui, para entrar, ou veia porta, vai ter que aumentar para conseguir. Só que aumenta tanto que causa um refluxo, acima de 12 milímetros de mercúrio, certo? Ela começa a vir pela veia, aumenta isso aqui, e aí ela tenta desafogar por outra veia. Então, ela vem aqui para o estômago, certo? Para o esôfago, e cria varizes esofágicas. Gerando essas varizes esofágicas, eu gero o quê? Liberação de óxido nítrico para aumentar aqui. Só que eu libero óxido nítrico aqui e diminuo o fluxo renal, que pode falar que eu diminuo a produção de amônia, que eu aumento a quantidade ou aumento a quantidade de amônia, não transformo NH3 em NH4, e assim vai, certo? Nisso, eu gero, se eu tiver sangramento, encefalopatia com as varizes esofágicas. Se eu não tiver infecção por ascite, porque começa a derramar líquido na cavidade abdominal, devido à diminuição da pressão oncótica, beleza? Beleza. Então, a gente vai para outro caso agora.
Paciente de 76 anos, hipertenso, com insuficiência cardíaca, fração de ejeção 38, chega ao ponto-socorro com palpitação e tontura, certo? Uma frequência cardíaca de 140 e o batimento irregular. Que ritmo ele tem? Aqui No já regular, tem, né? a gente... Hã? Qual é a pergunta? O ritmo dele? Ele tem... É um ritmo não sinusal. Um Isso. ritmo Aí o ritmo não sinusal. sinusal, a gente pensa em quê? Em Pode ser uma fibrilação atrial, FA, isso. certo? FA, flutter às vezes, Flutter. um, um BAV, mais uma frequência mais alta não é BAV, certo? Então a gente vai pensar por Uhum. esse caso. Então, se ele aqui aí fizeram o ECG, deu uma fibrilação atrial com alta resposta. O paciente está consciente, certo? E hemodinamicamente estável. Qual a melhor conduta a se fazer? Amiodarona? Por que almidarona? Qual o objetivo da frequência? Calma, eu tô em dúvida. Calma. Não, metoprolol não. Metoprolol não. É melhor, acho que é amiodarona mesmo. Olha, sempre a gente vai tentar metropolol, certo? A gente só vai para almidarona. O metoprolol é cardio seletivo? É beta bloqueador, certo? Sim, mas é um beta cardio seletivo ou não cardio seletivo? Não, ele pega beta 1 e beta 2, certo? Mas ele não tem Ah, nada no sim. pulmão. Só se falasse assim, paciente DPOC, certo? Que aí ia bloquear o 2, que o 2 eu quero dizer, 2 pulmões, certo? E aí eu fazia Sim. vasoconstrição e piorava. O 1 é só um coração. Qual é o nosso objetivo? Diminuir a força e frequência. Por que eu não faço cardioversão imediata? Ele está estável. Mas se ele tivesse Tá. instável, o que é que eu ia fazer? Cardioversão. Quer dizer, primeiro eu tinha que saber se é uma FA aguda ou crônica, certo? Aguda é menos que 48 horas e crônica maior que 48 horas. Por quê? Na FA, a gente tem o quê? A tríade de Virchow. Então, a gente vai ter lá, tá batendo errado o coração, e o que é que vai criar? Um trombo, em ventrículo esquerdo. Esse trombo vai fazer o quê? Na mitral ele vai ficar de boa, mas na aorta ele vai subir, vai subir, vai subir para onde? Para a cabeça. Então, por isso que a gente tem que ver se tem essa chance de ter o trombo para a cabeça, certo? Só que se ele Certo. tiver instável, não tem jeito. Eu vou ter que fazer e correr o risco, beleza? Porém, como ele está estável, eu vou fazer o metropolol. E não tem contraindicação, beleza? O metropolol vai baixar um pouquinho a pressão? Pode baixar. Mas é melhor controlar a frequência dele do que ele ficar estável, tá bom? Ok. Eu até pensei em metoprolol, só que na minha cabeça eu achei que normalmente o beta bloqueador mais indicado seria um carvedilol, um bisoprolol, um mais cardio seletivo. Aí por isso que eu fiquei na dúvida, Sim, entendeu? mas Dele. a ideia sua é boa, certo? Principalmente em paciente cardioseletivo, que seria atenolol é mais seletiva ainda, bisoprolol, certo? Porém, o que Isso. é que acontece? Essas medicações não têm venosa, só tem oral, Ah, entendi. entendeu? E Uhum. aí, não tem o que é que a gente fazer. A gente vai fazer cardioversão, se não vê trombo, a gente poderia passar um ECA ali à beira-leito, se não tivesse trombo, mesmo depois de 48 horas, se ele tivesse instável, chocava, certo? Cardioversão, quer dizer. Agora, a amiodarona é para casos que, tipo, DPOC tá sibilando totalmente, não tem jeito, vou fazer amiodarona. Ou eu tento metropolol, não deu Sim. certo, amiodarona, certo? Uhum. Beleza? Aí na FA, a gente tem que calcular o quê? Tem dois critérios para a gente saber se depois vai anticoagular ou não, que é o chá de Vasque, lembra? Sim, Chadivasque. Chá de Vasque maior que 2 anticoagula, e tem outro que é o Hasbled,
que é o risco de sangramento, certo? E aí, esse paciente vai coagular ou não vai coagular? Pelo chá de Vasque dele, vamos dizer, hipertensão, tem. Idade, maior que 75, tem. Tem. Diabetes, falou. Sexo, era mais sexo feminino, mas saiu essa parte de sexo feminino. Alguma doença do coração, tem. Então, era para coagular, certo? Porém, ele tem house blood. O que é house blood? É hipertensão, um ponto, certo? Se ele tem algum um problema hepático ou renal, a gente não sabe, então não vou tirar. Se ele teve algum AVC passado, também não vou fazer. O B é de sangramento, certo? O L é de idade maior que 65 anos, certo? Ou o L é o RNI, só que a gente também não tem, mas o E é de idade maior que 65 anos. Então, se ele tiver maior que 2 pontos, a gente pensa em coagular ou não. Então, ia ficar nessa dúvida, porque ele tem maior que 2 pontos nos dois. E aí a gente ia ver se ele tinha alguma coisa, ia pedir creatinina, ureia, para ver se ele tem um risco aumentado de sangrar, para ver se a gente anticoagulava ou não, certo? Certo, certo. Aí depois dá uma olhada no house blood e Chá de Vasque. Beleza? Então, outra mulher aqui, uma mulher de 42 anos, internada por pneumonia, desenvolve náuseas, cefaleia e confusão mental. Então, o que é que a gente pensa aqui? Confusão mental, a gente falou que olhar a glicemia sempre, certo? A gente olha o que também? O cálcio e o sódio. Lembra? Na aula de Dani? Aham. Então, a gente olhou a glicemia. Aqui eu não botei a glicemia, não. Mas a gente olhou aqui, ó, o sódio está baixo. Então, eu já sei que ela tem uma hiponatremia. A hiponatremia dela é por conta de quê? Vamos lá. Hiponatremia dilucional por ICC, aqui não fala nada de coração, certo? Não. Então, a gente exclui. Insuficiência adrenal, não fala nada também. Pode ser uma causa? Pode. Pode ser uma causa principalmente em choque séptico, certo? Porque o choque séptico, ele deixa de parar de produzir na adrenal, aí pode fazer um CIRRAD por choque séptico, beleza? Hiponatremia por hipovolemia por perda gastrointestinal, ela só está com náuseas, não está com vômitos, certo? Então, ela tem um CIRRAD secundário à pneumonia, beleza? Beleza. Sabe o que é CIRRAD? Sabe? Viagem. Não lembro agora. CIRRAD é o quê? Lá no rim, certo? A gente tem os canais de V1, V2, V3. Quando a gente quer acumular água, a gente libera a DH, que é a vasopressina, a mesma que usa no UTI, certo? Para reter água. Então, a gente usa aqui para reter água, para retendo água, a gente reabsorver sódio e aumentar a pressão, certo? E aí, quando a gente tem esse problema, a gente reabsorve só a água. É síndrome inapropriada da liberação de ADH, que é causado, nesse caso, por pneumonia. Beleza? Beleza. Então, CIRRAD pode causar por pneumonia, pode causar por câncer, principalmente de pulmão, de pequenas células, pode ser causado por iatrogenia, uso de, vamos dizer, de diurético demais, fazendo uma hiponatremia hipovolêmica, aí o corpo tenta, pode ser causado por náuseas também. Então, a gente tem que controlar essas náuseas do paciente, porque náusea, vômito, certo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, homem, 81 anos, com DRC, estágio avançado,
21, hipertenso, estágio 4, né? Chega a consulta com PA de 154, está em uso de alodipino. Relata edema em membros inferiores. E aí, o que é que você vai fazer? Então, manja antihipertensivo. Suspender o alodipino. E aí, suspende só a alodipina e tchau. Calma, sobre o bloqueador, reduzir dose de alodipina. Eu acho que associar o IECA. Sim, o ideal seria associar o IECA. porque esse edema que ele está criando, provavelmente é por conta de quê? Ou é por conta da pressão hidrostática, o xixi não está conseguindo ir direito, acumula, aumenta, certo? Ou é por conta que ele está perdendo proteinúria. Então, associar o IECA, IECOBRA, certo? Sempre. Então, dos pilares da hipertensão, vocês têm que saber isso aqui, ó. IECA, OBRA, certo? E o BCC. BCC não, IBCC. BRA, é isso mesmo. Certo? IBCC. Qual eu vou usar? Nesse paciente doente renal crônico, o IECA, ele reduziu a proteinúria, então aumentou a chance desse paciente viver mais, diminuiu a pressão intraglomerular, que reduz a proteinúria, certo? E melhora a PA, além de diminuir o remodelamento cardíaco. Qual é um efeito colateral do IECA? É tosse, por liberação de bradicinina. E outro efeito também que vocês não veem é o que? Anemia por conta de IECA-COBRA, certo? Então, pode acontecer. Às vezes, o paciente está com anemia lá, sem a gente descobrir, quando a gente vê ele está usando IECA-COBRA, a gente muda de IECA para BRA, ele melhora da anemia. Mesmo com ferro lá em cima, tudo lá em cima, certo? Beleza. Aí, substituir a alodipino pelo diurético tiazide. Não. Abaixo do clíris de 30, a gente não usa tiazídico. E outra coisa importante do tiazídico é não usar em paciente que tem síndrome metabólica ou tem chance de evoluir para diabetes. Por quê? Porque o hidroclorotiazida, ele cria uma resistência vascular à insulina, certo? Então, nunca usar em paciente. O pessoal sempre usa ou IECA mais hidroclorotiazida ou BCC mais hidroclorotiazida, mas não, tem que ficar atento, certo? E o hidroclorotiazida também faz muita hipovolemia, e em idoso é péssimo. Hipovolemia aí gera hiponatremia e hipercalemia, então não é bom. Então, nesse paciente, a gente associaria IECA, certo? O BCC deixaria, certo? Se é só um edema ali de maleolar, a gente sabe que é o edema secundário ao BCC. A gente poderia botar um BCC novo, novalodipino, entre outros, que tem menor. Ou até associar, falar bem assim, para de beber mais água por esses dias até diminuir o inchaço. Ou iniciar também uma furosemida, se ele tivesse hipercalemia, certo? O efeito colateral do IECA, o BRA, hipercalemia. Beleza? Do BCC, edema. E esse aqui é o pior. Hiponatremia, hipovolemia, hipercalemia. Certo? E também tem outro remédio que a gente pode usar, tenolol. Mas eu não gosto muito, sem ver, um eletro, certo? Que ele pode fazer um bloqueio e a gente não se ligar e acaba matando o paciente. Beleza? Beleza. Então, nessa aí, a resposta ideal seria associar IECA e poderia associar IECA e furosemida. E aí fazia IECA e furosemida para diminuir o edema. O tiazide não ia usar, o alodipino pode continuar, mas alodipino ele retém muito sódio, que nem hidroclorotiazida ou hidralazina. Então, sempre que você usar um alodipino em um paciente com doença renal, ele vai fazer edema. Os mais velhos, né? Que é o alodipino. Então, você associa sempre um diurético. Então, aqui nesse caso, não tem como hidroclorotiazida. Então,
ia ser o diurético de alça. Beleza? Que melhoraria a hipocalemia, empurraria o cloro para fora, certo? 2 cloros só de potássio e faria natriurese, quer dizer, mais aquarese na natriurese. Ia perder mais água do que sódio, fazendo com que você tenha perda do volume e diminuição, porque ele está gerando aqui, provavelmente, hipertensão por aumento do volume, certo? Encheu de água, o que não era para estar cheio. E aí, se eu secar, a pressão vai baixar também. Beleza? Parar de falar beleza. Se tiver dúvida, fala. Opa, você já viu, já. Essa aqui também é de boa. A gente falou na estante. Então, um paciente de 23 anos com edema e proteinúria de 5,5. Qual o diagnóstico? Mais provável. A gente já falou, não foi? Então, é doença com lesão mínima. Lesão mínima. Deixa eu ver. Essa aqui também é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa. Pronto, esse aqui. Mulher, 36 anos, tabagista. Então, aqui a gente, já se ela tivesse um FA, a gente já não ia usar, certo? Metropolol. Sim. Não usava metoprolol. Isso. Em uso de anticoncepcional oral, com dor torácica pleurítica. Sempre que tiver dor torácica pleurítica, o que é que a gente vai pensar? E aí? TEP, não, como é? TEP. Pode ser TEP. A pleura está. O pulmão não é irrigado, certo? O que é irrigado é a pleura, beleza? Então, ou a gente está tendo necrose aqui da pleura, e aí causa dor, pelo um TEP, ou a gente tem um tumor em cima daqui, ou a gente tem uma infecção com derrame pleural, um abscesso ou um empiema. Então, são essas causas. Dor pleurítica, a gente pensa mais em TEP, se for uma dispneia súbita, se for aquela dispneia prolongada, um derrame pleural com pneumonia, se tiver uma ausculta localizatória, e um câncer se tiver história já, certo? Mas aqui ela tem, tabagismo e uso de anticoncepcional, estrogênio, aumenta risco de TEP. Então, ela tem um risco muito aumentado para TEP. E qual a conduta que a gente vai fazer? Anticoagulação. Anticoagulação ou quebrar o trombo? Trombolite. É parina, é trombolite sistêmico. A gente tem que quebrar o trombo o quanto antes. Agora depende da clínica também, né? Se estiver instável, não, professor? Se estiver instável, entra com trombolite. Se estiver estável, é NOx, não? Isso mas aqui a dispneia súbita dor pleurítica, a gente não sabe a extensão. Se a gente conseguisse fazer um TC rápido, beleza. Mas quanto mais tempo a gente demora, mais morte celular eu vou ter ali. É que nenhum infarto, entendeu? Verdade. Certo? Mas também não está errado. Se você não tiver trombolítico, a única coisa que você vai fazer é heparina. Heparina não quebra o trombo, ela só evita de promover novos. Certo? Beleza? E aí, é isso. Então, aqui até a resposta lá, paciente com TEP confirmado, conduta de anticoagulação plena. Se a gente tem tipo, paciente está em questão de morte, eu vou trombolizar, que nem um AVC, um derrame, certo? O risco de sangrar eu vou ter sempre, mas eu prefiro que ele não morra, beleza? Então, homem, 72 anos, DPOC, com pneumonia multilobar e sepsis. Qual o melhor antibiótico empírico? E aí? Acho que CF e Astro, não? CF e azitra? Assim, na minha ideia, se ele nunca internou, eu tenho que cobrir o quê? Gram,
E atípicos e... Gram positivo, gram negativo, bacilo negativo, DPLC, ou não, a gente não sabe se ele é um paciente que usou antibiótico, mas eu não preciso descobrir pseudomonas nessa primeira conduta, e anaeróbico. Então, seria ceftriaxona, que vai pegar tudo isso aqui, só não vai pegar pseudomonas, e anaeróbico com azitromicina, ou anaeróbico o quê? A gente tem que cobrir anaeróbico, por isso que o ceftriaxona não entra, entendeu? Hã? Não seria atípicos? Atípicos, mas a gente também tem que cobrir anaeróbicos, entendeu? Por conta que é um paciente que tem alto risco para fazer pneumonia por anaeróbicos. Então, a gente teria que pegar alguma coisa para pegar anaeróbicos. Ceftriaxona não pega, a azitromicina não pega, a gente excluiria essa doença. A amoxiclavulanato seria uma opção? Seria, certo? Que ia pegar aqui e pegar anaeróbicos, mas aqui tinha que acrescentar o quê? Azitro, para pegar atípicos, certo? Merivanca eu já não vou meter de cara, então o que me sobra aqui é levo, que vai pegar aqui, aqui e aqui, certo? A Haemophilus influenza, Moraxella catarrhale e Streptococcus, certo? E piperaciclina com tazobactam, ele consegue pegar anaeróbicos e atípicos, certo? E pseudomonas. Essa questão é um pouquinho chata, mas quando a gente chega o paciente DPLC, a gente vai pensar em quê? Ceftriaxona e azitro. Também não está errado. Vamos dizer, se ele chegou para você, você vai chegar, vai ver o CURB, lembra do CURB? CURB 65. Então, a gente vai olhar confusão mental, ureia, respiração e pressão. Aqui não fala nada disso. Mas ele já tem 65 anos. Então, um desses aqui eu já sei. Se for maior que 2, eu interno. E se ele está falando qual antibiótico empírico, ele está falando aqui, eu não vou mandar esse cara para casa por conta da idade, não sei como é que ele está. E é uma pneumonia multilobar, então a pneumonia sempre é mais lobar, certo? Um lado só. Se for 2, então, ou ele é imunossupresso, ou ele tem alguma coisa a mais. E sepsis. Então, pelo que sofa, a gente poderia iniciar a primeira hora de ouro. Então, administração de solutos, soro fisiológico, por ring lactato, mais antibiótico e culturas, certo? Então, nesse caso aqui, eu ficaria na dúvida entre CEF e azitro, e taso e levofloxacina. Marcaria taso e levofloxacina porque é uma pneumonia grave. Então, quando é uma pneumonia grave, eu tenho que pensar em quê? Multilobar, pseudomonas, certo? Só por conta disso. Deu para entender? Principalmente se for a pneumonia hospitalar, né? E aí, esse cara, 72 anos, provavelmente ele já teve várias infecções e uma pneumonia multilobar, ou ele é HIV, ou ele é imunossupresso, ou tem uma bactéria muito forte. Entendeu? Então, a gente vai no tiro de canhão mesmo que eu não goste, mas nessa questão seria a letra B. Beleza? Deu para entender? Sim, sim. Quando a gente pensa em gravidade, a gente é melhor dar um tiro mais tchan e acertar do que piorar. Porque senão esse paciente, um dia, ele entra em choque séptico e vai para piora. Então, ceftriaxona e ácido é a ideia. Paciente idoso, com pneumonia, DPLC, beleza. Mas se vir um raio-x com multilobar, a gente já vai pensar em outro, vai perguntar, você já usou antibiótico recente, e tal? Usei, levo. Então, a gente já tem que cobrir pseudomonas, certo? Beleza? Então, cobre pseudomonas e atípicos. Eu falei. Então, paciente de 59 anos, com hemiparesia 1 hora e meia,
tomografia sem hemorragia, qual a conduta? E aí? AVC. O que é que você sabe de AVC? Fazer a janela. tomografia da janela. A janela é 4h30, faltando bolítico. Tá na janela ainda. Na A gente janela. tem que fazer tomografia para ver se é isquêmico ou se vai ser hemorrágico. E aí tem também a escala NIH que a gente faz, que se for maior ou igual a 4, já é indicação, e menor que 22, já pode ser, e de acordo com a tomografia também, se for isquêmico, pode ser trombolizado. Então, 85% das tomografias sem lesão nenhuma são o quê? Isquêmicos, certo? E quais as causas de isquemia? Fibrilação atrial, certo? Cardioembólico, que a gente fala, ou Artéria trombótica, né? ateroembólica, que Artéria embólica, isso. é um trombo que se solta e vai para a cabeça, principalmente da carótida, certo? Então, se a gente faz uma tomografia, não tem nada, e esse paciente tem chance de reverter a situação, a gente vai trombolizar com anteplase, se ele tiver num horário. Se ele não tiver, passou de 4h30, a gente pode fazer uma ressonância. Se essa ressonância der que ainda dá para recuperar alguma coisa, a gente tromboliza. Se não, passou do tempo, AS, copridrogel e estatinas, certo? E observar. Beleza? Beleza. Então, esse homem aqui, com hematemes volumosa, etilista, qual a conduta? Com hematêmese. E aí, Gledson? Reposição e teripressina? Eu ia nela também. Letra Por C, quê? letra C. Qual o motivo? Vasoconstrictor Certo. Mas o cara tá morrendo, tá? e a hipotensão. Tá sangrando. Eu não vou fazer endoscopia de urgência para parar o sangramento. Porque eu não vou fazer um omeprazol EV também. Porque tem que estabilizar o paciente primeiro para depois ir para a endoscopia. Isso. O correto seria, ó, reposição volêmica, isso aqui, mais omeprazol EV, certo? Faltou 40 de 12 em 12. Hã? Juntava com o omeprazol, não é isso? Essas duas? Você já botava o omeprazol 40 de 12 em 12 e depois a endoscopia. Certo? Mas primeiro é a estabilização. Todo paciente que vai chegar para você, você não vai falar, só laparotomia mesmo, que não tem jeito. Mas o resto é estabilizar para conseguir fazer, porque senão durante a endoscopia o cara para. Aí tem que parar a endoscopia para reanimar. Beleza? Então, telipressina é tipo a noradrenalina. Ela faz vasoconstrição da artéria portal, ou da veia porta, e vasodilatação da artéria renal. Certo? Então, melhora o fluxo aqui, diminui o sangue para as varizes, diminuindo o sangramento. E o omeprazol diminui a acidez, diminuindo a ruptura desse sangramento. E a endoscopia a gente faz para fazer uma ligadura ou jogar adrenalina lá e parar o sangramento. E depois, posteriormente, a gente faz, como ele já sangrou, então é profilaxia secundária. A profilaxia secundária é beta-block, que é propanolol, mais ligadura elástica. Certo? Então, qual o diagnóstico desse paciente? E aí? Hemorragia digestiva alta por varizes esofágicas. Certo. Secundário a?
Hipertensão portal e cirrose. Então, sempre que você tiver uma suspeita e tiver uma endoscopia com negócio, cara, te lista. Então, você vai botar lá no diagnóstico. Hemorragia digestiva alta, secundária a varizes esofágicas ou úlcera, mas aqui parece mais varizes, porque ele é tilista, certo? Varizes esofágicas por hipertensão portal devido à cirrose. Pronto. Diagnóstico lindo. Tá lá no seu prontuário isso. A galera vai ali aplaudir de pé. Beleza? Eu tô uma dúvida aqui. A telepressina, ela faz vasoconstrição da veia porta, não é isso? Isso. Porque o que acontece? Lembra que eu Ok. falei do fígado cirrótico? Quando o fígado cirrótico tá Já os duro, nódulos. aí gera os nódulos, e aí a veia porta faz o quê? Aumenta o tamanho, por liberação de óxido nítrico, para tentar empurrar mais sangue para cá. Porém, tá tão duro lá que volta. E aí faz aumento do baço, pode fazer esplenomegalia, e aqui vem uma veia e vai lá para o estômago, ou esôfago. Aí gera as varizes, certo? Meio que uma correnteza. Eu venho para cá, aí fizeram a barragem. O que é que eu faço? Onde tem um lugar, eu vou e procuro lugar. Então, a telepressina, ela pega e abre o canal aqui de novo, vamos dizer assim. Diminui a pressão aqui, e aí eu consigo melhorar esse fluxo, certo? Diminui aqui, se eu diminuir aqui, o que é que acontece? O sangue não vem para cá. Então, o sangue para aqui, entendeu? Entendi. E aí, por isso que a gente pode usar a telepressina, que faz esse efeito, ou noradrenalina, certo? Beleza? Ok. Então, outra questão aqui. Isso aqui é fácil. Paciente com super TST em D2, D3 e AVF. Qual artéria cometida? Eu falo que cardio é fácil demais, todo mundo Letra sabe. C? Essa é específica demais para mim. Letra C? Letra C. O que é que você tem que saber de cardio? Se é da coronária direita ou é do resto, certo? Então, se você tem de D2, D3 e AVF é foot, de pé, certo? Então, você tem D2, é uma derivação baixa, porque quando fizeram o eletro, era assim, era D1, D2 e D3. Então, a gente sabe que vem da parte de baixo. Aí, AVF vem do quê? Do pé, que também é o contrário. Aí vem a AVF. Então, a gente está tendo uma lesão do lado direito do coração. O resto é do lado esquerdo. Ah, tenho que saber descendente, anterior da descendente? Não. O que é que você tem que saber é diferenciar o infarto de VD, certo? Ou de VE. Por quê? O que muda a conduta, quer dizer, mudava, né? Hoje em dia a gente até pensa que antes não podia usar morfina nem nitrato aqui. Agora já pode, certo? Com precaução pode. Tem um artigo novo que já saiu. Mas morfina sempre para o último caso. Aqui não, a gente pode fazer. O que acontece? O VD, quando a gente tem uma lesão no VD, ele fica seco, certo? E aí, seco, ele não consegue jogar o sangue para o coração esquerdo. Então, diminui a pré-carga. Se a gente vasodilata com morfina ou nitrato, eu não consigo jogar nada para ventrículo esquerdo. Se eu não consigo jogar nada para ventrículo esquerdo, o que acontece? Eu não consigo jogar nada para o cérebro e nem para a circulação sistêmica. Então, fisiologicamente falando, é isso. Mas se o paciente está estável, está com a pressão controlada, você pode fazer nitroprusiato, vai fazendo as coisas devagar ali, até rolar a cirurgia, certo? E aí, qual o tratamento desse quadro?
Antigamente a gente falava que era MONABC. MONABC. Então, mona de morfina, hoje em dia a gente pensa por analgesia da dor, dipirona, aí vai para tramal, aí vai o que ele responde, certo? Isordil, certo? Isordil a gente tem que ter precaução no VD, mas mesmo assim a gente pode fazer. De oxigênio. Qual oxigênio a gente tem que considerar? O cara está saturando 92, eu faço oxigênio no infarto? E aí, meninos? 92 em um paciente não DPL-cítico infartando? Eu creio que sim. Sim. Não, menor que 90 só. Viu? Só menor que 90, ok. Menor que 90. Aí um nitrato, antes não fazia em ventrículo direito. Mas agora, se você fizer volume, conseguir não levar ele para o tipo que é o mais chato, que é o tipo B, da insuficiência cardíaca. Todo paciente que ele sofre infarto, ele faz uma insuficiência cardíaca, né? Então, a gente tem os tipos A, B, C e D. Esse paciente é ou L, Lituânia. Esse paciente Lituânia é o quê? Seco e úmido. É o pior paciente que a gente tem para manejar, certo? Porque o que acontece? A gente tem que fazer volume e auscultar, porque senão ele se transforma em B e faz edema agudo de pulmão e faz uma pressão mais alta, tá bom? O A é AS, o B o beta-block, se ele tiver alguma arritmia, alguma coisa assim, ou nem todo mundo vai usar beta-block, certo? Mas o paciente está com a frequência com BAVT, aí você vai querer usar beta-block, aí você lasca o cara. Então tem que pensar. Vou usar, não vou usar para controlar a frequência ou não, muda a mortalidade, ou ele está com bloqueio atrioventricular, que eu não posso fazer, certo? Ou ele é DPLC também, vou fazer para lascar o coração dele, ou vou fazer para lascar o pulmão, tem que pensar isso aqui também, certo? E o seu clopidogrel. Então, AS até 300 miligramas ou mais, clopidogrel 300 miligramas, então decora 300, 300. Certo? Chegou para você oxigenar nitrato, se possível, de VE. De VD você segura mais um pouquinho, tenta fazer um volume, observa, fazer um volume, observa. Um nitrato, se a pressão subir demais, o AS, o beta-block, se ele não tiver nenhum problema que eu possa fazer, beta-bloqueador. O clopidogrel e etc. Certo? Dúvidas aí? Infarto é tão fácil, não é não? Sem dúvidas. Beleza, então. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Beleza. Qualquer coisa, falar. Então vamos lá. Complicar um pouquinho. Homem, 47 anos, tabagista, obeso, pós-operatório de artroplastia total de quadril direito, há 6 dias. Tá aquele paciente lá na ortopedia com dispneia súbita. Dor torácica, ventilatório dependente e síncope. O que é que eu tenho aqui? Foi cirurgia. TEP. Pode ser uma TEP? Pode ter sido um TEP, Pode não. Dispneia súbita. Muito tempo cirurgia grande. Parado. A cirurgia sempre esquece que é os critérios de Wells, né? E aí, critério de Wells, câncer, conta um ponto, cirurgia grande, 2 pontos, e etc. Certo? Beleza. Aí a gente vê que é um TEP e o cara tá lá com a PA baixa. 47 anos, né? Não é para ter. Agora tabagista, obeso, diminui a parte pulmonar, dificulta a parte respiratória, tudo. Então, a gente vê aqui que um paciente tabagista com 47 anos, provavelmente ele fumou muito tempo. Então, se você vê, a saturação dele está ruim. A saturação do DPLC seria o quê? 88 a 92.
Isso. Normal. Então, a saturação dele está menor que 88, né? Então, ele está descompensado. Descompensado por quê? Olha o PO2 dele. Olha o PO2 normal. Na literatura, tem gente que fala até 60, 55, no DPLC, mas abaixo de 55 a gente já faz oxigênio domiciliar. Até 80 que é o normal na literatura, né? Mas aí tem um cálculo de PO2 ideal para qualquer paciente. Mas a gente vê que ele está com uma PO2 um pouquinho menor que 80, certo? E fazendo um quê? Uma alcalose ou uma acidose respiratória? Alcalose. Porque, ó, é de quanto o PCO2 dele? O O ideal, normal. o 35, 45. Isso, 35 a 45 e fazendo alcalose. Então, ele está fazendo alcalose secundário, a alcalose respiratória, certo? E o bicarbonato tá normal, que é 22 a 26, beleza? O dedímino deu alto e a gente tem um elétron que fala a favor. Lembra que é bem específico? Uhum. Taquicardia S1, Q3, sinusal. T3. Taquicardia sinusal é sensível e S1, Q3, T3 é específico. Então, o S em D1, o Q e o T3 em derivação 3, certo? Então, a gente tem tudo aqui para falar. Ah, Juno, mas eu não tenho elétrico, como é que eu vou saber? Não tenho elétrico, não tenho dedímero. Beleza, o cara está lavando, está com a saturação baixa, com a frequência cardíaca alta e hipotensão. Então, vou pensar que ele está seco do lado direito, beleza? E a história me disse um TEP. Aí eu faço um eco à beira-leito, uma PSOP elevado. O que é PSAP, você sabe? PSAP? É. Não. PSAP é pressão da artéria pulmonar, certo? Então, a gente tem do lado direito as válvulas tricúspide, certo? Que chega, e a de saída, a pulmonar, certo? Se eu tenho uma PSAP elevada, eu tenho uma pressão aqui que está impedindo de sair. Então, o que é que aconteceu? TEP, beleza? IVD hipocinético, porque ele está tão cheio que está empurrando o VE para o outro lado. Então, septo em D. Então, ele faz isso aqui, ó. Beleza? De tanta pressão que ele está tentando ali, não consegue, porque o TEP é um TEP maciço, certo? Então, pelo eco, eu já vejo, porque eu não sei se você lembra, mas eu fiz a aula de ultrassom e falei, o VE é 2/3 maior que o VD, certo? Se o VD está maior que o VE, ou é DPOC, certo? Que aumentou a pressão da artéria pulmonar, ou é um TEP. Ou ele tem uma fibrose pulmonar que não consegue fazer com que a gente empurre o sangue para o pulmão. Tranquilo? Deu para entender essa parte ou não? Tranquilo, tranquilo. E ele está instável. E aí, diferente daquele outro caso, a gente tem que fazer o quê? Ofertar oxigênio? Você... na coração. Aí é que eu vi você marcando ali a saturação, eu acho que... Ele não pode ir para casa, né? Hã? Nesse caso de TEP não tem janela, né? Não tem janela. Ao tempo não tem Salvar janela. o cara. Então, fibrinose sistêmica. Qual teplase? Pode, se você não tiver, tem necteplase. Porque os dois são a mesma coisa, certo? Só que um é melhor que o outro, então, tipo, a teplase é mais para infarto. A teplase é mais para AVC. Mas se você não tiver um, você pode fazer o outro, entendeu?
Não há contraindicação absoluta. Há você na contraindicação e você não fazer e deixar o paciente morrer. Certo? Então, aqui a gente sabe que esse trombo tá lascando o cara. Se a gente fizer nada, o cara vai morrer. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Tranquilo? Opa. Se quiser, eu vou mandar depois isso aqui para vocês, certo? Estabilização, hemodinâmica, trombólise, gasometria, PO2 baixo, ECG, morfando, imagem confirmando. A gente tem tudo. Beleza? Então, homem, 75 anos, insuficiência cardíaca classe 3, é NIRAM 3. Você sabe o que é NIRAM? NIRAM é a classificação para saber do quanto o paciente está piorando, é a classe funcional. Então, a gente tem NIRAM 1, 2, 3 e 4 e 5, certo? Então, cada um quer dizer o cansaço da pessoa, então é progressivo. Esse primeiro, ele faz tudo, só cansa com esforço bem grande. Esse segundo já cansa com esforço mais leve. Esse terceiro, com esforço, um pouco esforço. Esse quarto, quase em repouso. Esse aqui parado, certo? Então, ele tem um NIRAM 3, então ele está cansando quase. Subir uma escada para ele é difícil, certo? Com aumento progressivo da circunferência abdominal, ortopneia e edema. Então, se eu não tivesse aqui, ó, eu já sabia que ele tinha um ascite, tinha insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, beleza? Mas com ortopneia é bem característica de insuficiência cardíaca. Uma PA 110 por 70 e uma frequência cardíaca de 88, certo? Então, ele não está, para mim, pelo menos assim, pode ter uma FA controlada, não sei o remédio que ele toma, mas pode ter, certo? E aí eu fiz um ultrassom nele. Aí veio uma veia cava. Veia para fazer o quê? E aí, gente? Veia para colabar, certo? Se a veia não colaba mais de 50% e maior que 2, então um vexo dele, que é o padrão de dilatação da veia hepática com fluxo revexo, intrarrenal e descontínuo, então ele está hipervolêmico, certo? Então, se ele tem um IC, eu tenho que classificar a IC aguda dele. A IC aguda dele é do tipo A, do tipo B, do tipo L ou do tipo D. Aí eu vejo, eu sei que ele está úmido. Então, úmido é o quê? Brasil, certo? Brasil é úmido. Arábia é úmido? Não, então não é A, certo? Lituânia é úmido. Dinamarca é úmido? Então, Dinamarca é úmido. Aqui era quente e seco, certo? Ou frio e seco. Então, ele está em um desses dois. Aí, como é que eu vou diferenciar? Vou ver a pressão. Pressão 110 por 70 está normal. Então, ele vai ser aqui, ó, frio e úmido. Então, eu sei que ele é tipo D, beleza? Só que ele está bem congesto. E o eco dele tem uma disfunção bem importante. Uma disfunção Não seria B, não, professor? D, é isso, D. B, não? Pressão tá Não, boa. depois da pressão. Porque Mas B o B não é seria. quente. Então, ele E tá com aí? pressão boa, ele não estaria quente? Quer Quente dizer, e minto, úmido. minto. Quente e úmido, quente e úmido. É, Verdade. Porque se você calcular aqui, dá maior que 65. Maior que 60. Beleza? quente e úmido. Então, quente e úmido. Em quente e úmido, o que é que eu vou fazer? Vou Furosemida. botar... Hã? Furosemida. Tem furosemida aí ou não?
Diurético de alça. Vitamina D. A gente pode fazer diurético de alça contínuo? Pode, certo? O que é que acontece? A furosemida ela é carreada para o glomérulo junto com a albumina, certo? Então, se você vê um paciente com síndrome nefrótica, a gente faz doses mais altas, certo? E aí a gente chega aqui com a furosemida, o diurético chega, a albumina com a furosemida, entra, passa e vai agir na alça, certo? Só que a albumina volta. Se a albumina, vamos dizer, uma síndrome nefrótica, seguir, ela leva a furosemida pelo xixi. E a furosemida é dose dependente. Então, ela se liga aqui, vamos dizer, a 5 desse aqui e começa a agir. Beleza? Se ela não se ligar só a 4, ela não age. Então, por isso que a gente, às vezes, ajusta a dose. Então, a gente tem aquele teste da furosemida, que a gente faz o quê? 1 miligrama, quilo, em paciente que a gente nunca usou, exemplos, 70 quilos, eu vou fazer 80 miligramas, venoso. A furosemida venosa, ela é absorvida 100%, então vai ser 80 miligramas, vai ser 80 miligramas. Se o paciente já usou, para ficar mais fácil, faz 2 miligramas quilo, certo? Para ver se ele tem resposta. E o teste da furosemida fala o quê? Que o tubo está funcionando, se ele responder. E como é que eu sei que tem a resposta? 200 ml depois de 2 horas. Certo? Então é fácil. 2, 2, 2. Certo? Tranquilo? E aí a gente bota infusão contínua, porque o ideal seria usar a furosemida. A furosemida, o pico dela é em 2 horas. Então, para eu ultrafiltrar esse paciente, tirar muito líquido dele, eu teria que usar a furosemida de 2 em 2 horas. A enfermagem ia me matar. Certo? Então, ia pedir cada 2 horas a furosemida agindo, fazendo lá um bolos de 80, de 160. Só que a enfermagem ia me matar, certo? E furosemida, como eu disse, ela tem uma ação aquarética maior que na diurética, então não tenha medo de baixar a pressão, certo? Então, aqui eu faria aqui, ó, esse paciente aqui, se ele tivesse 80 quilos, eu fazia, se ele não respondesse a 80 miligramas, eu já botava 200, sem medo. Certo? 200 sem medo. Ou ele respondia, ou ele teria que ir para diálise. Que é a ultrafiltração. Tá certo? Que é a resposta. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Não. Então, o VEX eu falei que é a congestão, né? Eu acho que na outra aula, não sei se vocês viram, falei bem rápido de ultrassom. Então, o VEX, a gente olha o ventrículo direito, ele, quando o sangue não consegue vir direito, ele volta, aí volta para ver a porta, ver a cava, ver a porta, ver a cava e ver a renal. E a gente avalia. E a partir daí a gente sabe se ele está hipervolêmico ou não. E aí a gente vai secando ele também. Certo? Pronto. Paciente de 62 anos, tabagista, apresenta afasia súbita em hemiparesia direita a 1h20. Como tu falou, do 4 a 22, né? Então, ele está aqui e está no tempo. O que é que a gente vai fazer? Ausência de hemorragia, alguma coisa? Trombose. Isquêmico. Qual a conduta? A glicemia aqui é importante, né? Sempre. Quando tem alteração do nível de consciência. Então, até a afasia você pode ser por hipoglicemia, certo? Pediu o lab, tá ok, tchau. Trombólise intravenosa. Certo? Então, vamos lá. Paciente com IC descompensada apresenta oligúria e aumenta a creatina de 1,2 para 3,1. Então, ele fez um CADIGO 3. Esse CADIGO 3 foi feito um ultrassom com a veia cava de 2,5, sem colapsidade. O que é isso? Ele está cheio. Então, o VEX lá está de 3. Então, está voltando sangue para o fígado, está deixando o fígado uma hepatomegalia e voltando para o rim.
fazendo também meio que uma hidronefrose. E a diurese dele é 200 ml 24 horas com furosemida. E aí, o que é que eu faço? Já tem crédito no pulmão e hepatomegalia dolorosa, porque o que acontece? Em VD vem por fígado e edema. Qual a principal causa da ira aí? Injúria renal aguda. Não, é isso, pô. E injúria renal aguda foi por conta de quê? Uma necrose tubular, de uma pré-renal, de uma congestão venosa renal, de uma obstrução renal. Obstrução não é, que não falou nada de câncer, de alguma coisa, diminuição do débito. Se ele ainda tem débito, provavelmente com sonda, uma coisa. Tá em uso furosemida? Tá. Não respondeu em 24 horas, porque tem que ser em 2 horas, certo? Então, o teste da furosemida dele foi negativo. Então, o que é que ele pode ter feito? Necrose tubular, porque o túbulo não funciona, certo? Ou pré-renal por hipoperfusão. Hipoperfusão o quê? Pode ter feito uma síndrome cardio-renal, do tipo 2, que é o coração ruim, piorando o rim, certo? Mas, se fosse isso, responderia. E aí, o que é que acontece? Aqui, provavelmente, o cara está tão cheio, o fígado está tão cheio, o coração está tão cheio, que a veia, que fica aqui, a artéria, começa a comprimir ela. Quando ela comprime, o que é que acontece? Não consegue chegar sangue, ou não consegue sair sangue daqui. E aí começa a fazer uma congestão venosa renal, certo? Então, a síndrome cardiorrenal desenvolvendo uma congestão renal. E aí impede o fluxo renal de sair, aumentando a pressão intraglomerular, diminuindo o débito urinário, causando necrose tubular. E aí, o que é que eu posso fazer? Ultrafiltração, para tirar o líquido desse paciente e ele não precisar de tubo. Deu para entender? Ou não? Ou foi muito rápido? Certo? Então, vamos lá. Paciente de 58 anos com pielonefrite complicada, apresenta febre, taquicardia, confusão mental e hipotensão. Então, 88 52, frequência cardíaca 120 por 139, ou 120 batimentos por minuto, temperatura 39. Então, se eu for calcular o que sofa, eu vou pensar em que PAS menor que 100, ele já tem, respiratório, não falou aqui, certo? E o outro também vou olhar. Mas aqui, o que é que acontece? Ele tem um lactato, ele tem um ultrassom POCUS com lactato aumentado, então ele está produzindo ácidos fora do comum, certo? Então, provavelmente uma acidose lática por sepsis. Então, a gente fez o ultrassom, viu que ele tem uma veia cava pequena e ainda ela colaba quando ele respira. Então, o que é que acontece? Ele está hipovolêmico com aqui. E qual a nossa conduta? Já que ele está com choque septo, é a primeira hora de ouro. Primeira hora de ouro, 30 ml quilo, culturas e antibiótico. Certo? 30 ml quilo de quê? De Ringer, de soro fisiológico? Depende, certo? Na maioria dos casos que vão para UTI, Ringer teve menos lesão renal, então a gente pode usar o Ringer. E aí, volume com cristalóide, antibiótico empírico e reavaliação precoce. Por que reavaliação precoce? Se precisar, eu vou fazer nora. E da gaso, aqui a gente vê o bicarbonato, ele está fazendo uma acidose lática. O leuco dos 24 mil e aquela questão do PCR que aumentou junto com isso. Certo?
Então, o outro aqui é um paciente de 63 anos, hipertenso, diabético, tipo 2, deu entrada com dor percordial intensa há 6 horas. O ECG com supra de V1 a V4, então, sei que ele está infartando nível E. Qual a minha conduta? Mono-ABC. Mono-ABC, mais o M pode ser medicamento para mudar, certo? E aí eu vejo o ecocardiograma com aneurisma apical com dissincronia, insuficiência mitral moderada e uma fração de ejeção de 30. E uma PA de 90 por 60, com a frequência cardíaca de 100, não fala que ele é diabético, e ele está saturando 92. Precisa de oxigênio? Ainda não, só quando baixar menor que 90. Então, qual a complicação mais provável à conduta? Ruptura do septo interarterial? Pode ser, certo? Por conta desse aneurisma com dissincronia. Insuficiência mitral aguda, inicia vasodilatador e preparo para a cirurgia. Isso aqui provavelmente é crônico, certo? Infartou. Então, ele tem mais risco disso do que alguma coisa. Tamponamento cardíaco, pericardicentese, não fala nada de derrame pericárdico ou alguma coisa assim. Choque cardiogênico, pode até ser, mas fala aqui com a frequência dele está de 110, e aí não tem como botar inotrópico, porque senão ele vai fazer uma arritmia. Então, a letra A seria correta, porque seria a ruptura do septo intraventricular, já que ele tem esse aneurisma, certo? E o suporte hemodinâmico e cirurgia, para cardio. Certo? A mulher de 70 anos, hipertensão não controlada, apresenta cefaleia súbita e nível de consciência. Então, a gente vê um hematoma na TC, lobar temporal direito com efeito de massa com desvio de linha média. Então, está aqui o hematoma, o crânio com hematoma lobar direito, empurrando tudo para a linha média, os ventrículos, certo? E aí, o que é que eu faço? Uma PA alta, um Glasgow rebaixado, o Glasgow 8 já pensar em tubo, e neuroproteção. Então, intubação orotraqueal e neurocirurgia urgência. Por quê? Porque aqui ela pode encarcerar, fazer síndrome de encarceramento e morrer, ter morte cefálica. Então, nossa conduta seria essa nesse momento, e controlar um pouquinho a pressão, mas não baixar demais também, porque aí faz hipofluxo e pode ser pior. O outro, paciente de 55 anos com febre alta, tosse produtiva e dispneia progressiva. O exame físico, frequência 32, saturação 88, não fala nada de EPOC, então precisa de oxigênio, crepitação embaixo direita. Radiografia, então tem uma lesão no lobo inferior direito, certo? pH arterial 7,35, a PCO2 elevada, então estou fazendo o quê? Uma acidose respiratória, por acúmulo de PCO2. Então, insuficiência respiratória do tipo hipercapênica, certo? Ou aqui é PO2. Então, retiro o que eu disse. Então, ele tem uma pH baixo, com a PO2 baixa, então ele está fazendo dois tipos de insuficiência respiratória, que é a tipo 1, tipo 2. Tipo 1 é hipoxêmica e tipo 2 hipercapênica. Não está fazendo hipercapênica porque está 38, então é 35 a 45 está normal, e ele está fazendo, na normal, pH, só está fazendo uma hipoxemia por, provavelmente, dificuldade de troca gasosa, certo? E um leuco com desvio à esquerda, então tem uma pneumonia, que a gente tem que investigar o que é e iniciar tratamento. Então, a gente vai fazer o quê? A primeira hora de ouro. A primeira hora de ouro é o quê? Precisa de intubação, não fala nada de Glasgow, não fala desorientação, nem nada, só dispneia. A gente pode botar oxigênio, ver o que é que ele faz, iniciar antibiótico, fazer volume, certo? Um paciente jovem, então, antibioterapia e oxigênio suplementar. Isso aqui corta, tubação corta, e tratamento domiciliar, não. Se a gente botar o CURB 65,
a gente vai ver que está um pouquinho aumentado. O respiratório dele está um pouquinho elevado, maior que 30. A idade, beleza, menor. A pressão não fala. Ureia também não. Mas com leucodesis, provavelmente a ureia vai aumentar e a confusão mental também não fala. Eu trataria hospitalar por conta dessas condições, da dessaturação, não só pelo corpo. Ou se eu botasse que sofra, ia dar aumentado. PAS menor que 100, respiratório maior que 30, então maior que 22, né? O que sofre, que é mais sensível. Certo? Então, paciente, 68 anos, glicemia 500, hipertenso, internado com IRA. Creatinina anterior a de 1, foi para 3,8. Urina, densidade 1.010, aí você multiplica por 35, mas dá uma densidade muito baixa, então tá o quê? Tá urinando demais, certo? E o sódio urinário tá tentando reabsorver, então tá liberando muito líquido e segurando muito sódio até 40. Então, o que é que está acontecendo? Ainda tem rim para consertar. Então, ele tem uma IRA com uma diurese provavelmente osmótica. Então, ultrassom de rins, tamanho normal, principalmente porque ele tinha disfunção, não tinha disfunção renal, mas sem sinais de obstrução, e rim de diabético normalmente é normal, certo? E sem sinais de obstrução. Então, não tem nada que me fale a favor de câncer, alguma coisa, uma PA um pouquinho mais baixa, mas uma PA maior, edema periférico discreto e estretores bilibasais, certo? E qual a provável de IRA? Então, a nefropatia crônica descompensada? Não parece, certo? Por conta que não tem nada que me chame a atenção para isso. Uma IRA pré-renal por hipovolemia, isso já me chama atenção, certo? Uma IRA pós-renal por obstrução, não é. Pós-renal, não. Nefrite intersticial aguda, teria que ter eosinófilo, ou eosinofilúria, ou eosinófilo na urina. Então, para mim, é uma IRA pré-renal por hipovolemia, que fala a favor do sódio. O sódio está normal, o rim ainda está conseguindo consertar, não é necrose tubular aguda, se fosse necrose tubular aguda ia dar maior 40, então se o rim ainda está dando conta de consertar, então é uma diurese osmótica causando uma IRA pré-renal. Ou esse paciente não está se alimentando bem, ou está desorientado pela hiperglicemia, ou está sem tomar água por conta de outras coisas, idoso, desorientação, hiperglicemia, estado hiperosmolar, ou cetoacidose diabética, não sei, mas pode ser. Certo? Então, uma mulher de 40 anos com proteinúria de 8 gramas, hipobulemia e dislipidemia. Proteinúria alta, hipobulemia e dislipidemia, síndrome nefrótica, certo? Sem hemácia ou hematura. Espessamento, a biópsia deu lá, aí deu um espessamento da membrana basal. Então, para mim, isso aqui é uma doença da membrana basal. E qual é a doença da membrana basal? Porque ele não fala sem proliferação celular, complemento normal, complemento a gente pensa em doença do C3, C4, lúpus, entre pós-streptococos, que é mais não está normal, ANA negativo também exclui algumas casas de PANCA, CANCA, vasculite, certo? Então, lúpus, vasculites e doença do complemento também está normal. Então, vou pensar o quê? E também não tem hemácia. Então, glomerulonefrite, membrana proliferativa, não. Doença de lesão mínima, pode até ser, mas uma mulher mais idosa assim, a gente vai pensar mais membranosa, que membranosa ela é causada em maior de 40 anos, que pode ser secundária a um câncer, certo? A amiloidose renal, não tem outra coisa que me chama a atenção, e não falou que o sumário era diferente, então o sumário está compatível com a proteinúria, com a hipovolemia, então acredito mais que seja uma nefropatia membranosa, por um câncer ou primária, ou onde aí a gente queria multiplicar 2R para ver se era primária ou secundária. Aqui outra. Tem alguém aí, ao vivo? Vocês não falam nada, eu tô falando aí. Tamo aqui. Jogue duro aí.
Tá ótimo. Jogue duro, você tá com dúvida, não? Está dormindo. Tá acompanhando, Depois pô. vocês olham. Hã? Tá acompanhando. Tá A voz tá de certo. grito aqui, eu tô quase tô ruim aqui. Então tá certo. Então, aqui, ó. É que nem eu falei, aquela questão fácil. Mulher de 55 anos, dispneia súbita. O que é que eu tenho que olhar? Sobrecarga de VD. Eco, VD dilatado, hipocinético, PSAP elevada. Septo intratrial deslocado para VE. E é TEP, certo? PO2 baixa. Tá tentando lavar para compensar. E aí, o que é que eu faço? Tá com hipotensão, então tá descompensada, certo? Então, trombólise sistêmica urgente, Letra certo? B. Isso. Então, fica fácil depois de um tempo. Opa, segui mais agora. Então, a gente já começa a falar, ó, 68 anos, dispneia progressiva, edema e ortopneia. PA lá em cima. O que é que a gente vai pensar? Um paciente com alguma doença cardiopata, né? E a gente vê uma fração de ejeção de 28, então o coração dele está lascado. PSAP fala a favor de TEP, mas também fala a favor que ele fumou muito tempo. Pode ser um DPOC que evoluiu para uma insuficiência cardíaca, certo? Só que o BNP dele está elevado, então será que está mais a favor de insuficiência cardíaca? Raio-X de tórax, vem uma congestão pulmonar e uma cardiomegalia, que fala a favor de edema, ortopneia, dispneia progressiva, que aqui a gente classificaria NIRNA, classe funcional. Então, eu tenho um paciente com tipo B, quente, úmido, certo? E aí, o que é que eu faço nesse paciente? O BNP lá em cima. Pode ser do coração, mesmo que está lascado, certo? Não fala nada de infarto aqui, nenhuma dor, nenhum BRE novo, que fala a favor de um novo infarto, e fala sobre algumas coisas. Então, o que é que eu posso fazer? Um tipo B, beta-bloqueador, precisa? Não, então é diurético Não, e nutripulsiato. intrapuciato. Beleza? Vasodilatador sistêmico. E pronto. Já está ficando mais fácil, tá vendo? Daqui a pouco. Beleza? Então, paciente 65 com hemiparetesia há 3 horas. O que é que fazer? Oclusão da artéria cerebral esquerda. Então, a gente tem o polígono de Willis, certo? Então, se ele ocluiu a cerebral esquerda, ele pode ter afasia de Wernicke e afasia de Broca, certo? Mas não falou nada aqui. Falou, né? Afasia. Então, ele pode ser uma dos dois, que é o lado esquerdo dos brasileiros que controlam o afala. Então, se ele tem afasia, ele pode ter afasia de Broca. Então, Broca é o quê? Aquele broco que não entende nada, certo? Você fala, ele entende, mas não consegue falar. E Wernicke, ele não entende nem fala. Fala coisa aleatória, certo? Então, a creatina normal, o que é que eu tenho que fazer? Se for uma obstrução grande, não vou fazer anticoagulação só oral. AS, estatina, pior ainda. Melhor espontânea, tchau. Então, vocês têm que olhar a questão e ver, certo? Trombólise e considerar trombectomia. Primeiro, trombólise, não melhorou, a gente tenta trombose de novo e trombectomia. Entra lá e quebra o trombo. Acabou-se. Certo? Paciente com dor no epigástrico intensa e vômitos. O que é que a gente vai pensar? Dor abdominal, a gente pensa em barrigograma. O que é que a gente tem que olhar? Então, se for dividir o abdômen, certo? Aqui a amilase, lipase,
Aqui, bilirrubina total, gama GT, fosfatase alcalina, TGO, TGP, certo? Aqui desse lado baixo, a gente vai ver pouca coisa, pancitopenia, certo? Aqui apendicite, beleza? Aqui também pode começar a apendicite no umbigo e descer para cá. E praticamente só. Então, nosso lado mais importante é esse, e dependendo da dor, a gente descobre. Se tiver Bloomberg positivo, apendicite, certo? Se tiver sinal de pessoas aqui, apendicite, etc. Obturador, aqui esqueci o nome do sinal, empurra e solta, aí pode ser aqui da vesícula, mas o que é que ele tem que dizer aqui? Ele tem que dar bilirrubina para ver se está ictérico ou não, para ver se é obstrução. Então, a gente vai botar sempre assim, tá com icterícia, a gente olha TGO e TGP, e fosfatase alcalina e gama GT. Quem estiver ganhando, a gente sabe onde é. Se for no fígado, TGO e TGP. Se for na vesícula, fosfatase alcalina e gama GT. Se for uma dor em faixa, a gente acha o quê? Que é pancreatite. Então, Pancreatite. dor intensa e vômito, a gente vai olhar o quê? O meiozinho. Amilase e lipase. 5 vezes maior do que o valor normal. PCR um pouquinho baixo. Leuco sem desvio. Toda pancreatite eu faço antibiótico? Não. Só Não. as que na TC Só. tiver aquelas bolhas, tiver tipo necrose. dar preto. Se tiver necrose também não. Só se tiver sinais de infecção, certo? Tipo febre, leuco começar a desviar, certo? E leuco ir para 10, entre outras coisas. PCR começar a aumentar, aí beleza. Mas enquanto isso, a gente faz o quê? Jejum, que para de produzir enzimas hepáticas, hidratação vigorosa e remédio para dor. Quando ele começar a voltar a comer, é porque ele está melhorando. Certo? E isso é um sinal bem clássico dele. Ele fala, não, estou com fome hoje, me dá um pouquinho. Aí começa a comer, você vê 2 dias, 3 dias, ele já está em casa. Certo? As causas de pancreatite praticamente são o tumor, ou sai da vesícula e vai lá para o pâncreas, um cálculozinho, e obstrui, certo? Ou etilismo, beleza? E agora está tendo uma nova causa de pancreatite, não sei se vocês estão sabendo, que é o uso do Ozempic, Mondiaro, porque o que acontece? Fica lá, o Ozempic, Mondiaro, ele deixa o estômago cheio por mais tempo, então a gente libera muita insulina, muitas células pancreáticas, e aí às vezes acaba fazendo pancreatite. Beleza? Sabia não. Filho. Também sabia dessa não. É nova. Fica tomando essas coisas aí. Até cegueira está causando por mudança abrupta da glicemia. Aí faz meio que uma retinopatia diferente, certo? Principalmente em diabético. Então, idoso, com aumento da creatinina de 4,2, oligúria, história de dificuldade para urinar, ultrassom, dilatação de cálice, uretrese bilateral, bexiga distendida e sensível. Então, o rim está grandão, certo? Com hidronefrose. Então, qual tipo de lesão renal que eu tenho? A bexiga também está grande, está cheia. E aí eu palpo, aí fica tipânico, certo? Ou maciço. Maciço, se tiver muito líquido. Hã? Pós-urinária. Pós-renal por provável câncer. Aí eu vou fazer o quê? Vou dar volume? Não, porque o rim está cheio. Diálise de urgência? Não. Biópsia é pior ainda. Um rim desse tamanho, se eu biopsiar, sangra todo e mata o paciente.
Então, eu passo a sonda, o cara vai urinar. Agora, cuidado. Diz que não acontece mais, mas quando a gente tem uma hidronefrose muito grande, a bexiga fica muito cheia, certo? Então, a bexiga é muito cheia, eu passo a sonda. Quando eu passo a sonda, o que é que acontece? Eu posso descolar a parede da bexiga e fazer uma hematura macroscópica e matar o paciente, certo? Então, abre um pouquinho, fecha, deixa uns 300 ml, abre um pouquinho, fecha, certo? Diz que não acontece mais, mas eu já vi acontecer, então eu tenho esse medo. Esse Hã? cateter é duplo J? Não, uma sonda vesical. Ah, pronto. A gente só não passa a sonda vesical se não conseguir passar ureter, entendeu? Aí vamos dizer, a gente tentou ureter, machucou, não conseguiu. Aí tá com hidronefrose. Aí a gente vem aqui, ó, e passa o cateter aqui. E aí ele fica urinando pela parede abdominal, ou pelas costas, certo? Beleza. Beleza? E outra coisa, quando você passa o catéter, ele vai urinar litros. Então, você tem que repor 70% do que ele urina. Porque o que acontece? Quando você passa o hormônio antidiurético, ele vai parar de funcionar, porque ele está segurando demais, entendeu? Então, você vai fazer com que o hormônio antidiurético não funcione. Vamos lá, comparar alguma coisa. Aquele cara que bebe cerveja, para de produzir hormônio diurético, ele mija pra caralho. Mijando pra caralho faz o quê? Mija água, desidrata. Imagine um cara que mija, já vi gente mijando 14 litros. Se eu não repor nada, o que é que eu faço? Pré-renal. E aí vai necrose tubular e vou perdendo o rim. Certo? Então tem que ter cuidado nisso. Sempre quando passa a sonda, ver quanto ele está urinando, para ele não fazer uma pré-renal e necrose tubular aguda e perder o rim por conta de um erro besta. Então, esse aqui é outro paciente, chegou com um sódio 120, osmolaridade urinária 400 por quilo, osmolaridade plasmática 260. Então, a do sangue tá baixa, né? Menor que 285. Então, tá 260, então quer dizer que tem o quê? Tem muito líquido aqui. E a urinária tá alta. Então, você tá urinando pouco. Pouco não, você tá segurando o máximo de eletrólitos no xixi para tentar melhorar isso aqui. Então, o que é que a gente faz? Ele tem uma provável CIRAD, porque está acumulando um líquido, certo? Então, a gente vai fazer sódio rápido? Não, porque aqui não fala nada de alteração do nível de consciência. Diurético de alça, posso até fazer, mas vou deixar para segundo caso. Corticoide? Não, não vejo necessidade. Então, eu só mando o cara parar de beber água, certo? Mando parar de beber água através daquele cálculo, sódio urinário mais potássio urinário sobre sódio sérico. Se der 1, se der maior que 1, eu mando restringir 1.000 ml, entre isso 700 a 1.000 ml por dia, e menor que isso 1.000 ml, ou menos 700, certo? Só isso. E aqui ele está fazendo um CIRAD por conta de quê? Como eu falei, CIRAD pode ser por várias causas, medicamentosa, neural, alguma doença assim, mas aqui ele está fazendo porque tumor de pequenas células, cai em prova isso aqui, causa muito CIRAD. Uma das principais causas de CIRAD é tumor de pequenas células. Então, pode anotar isso aí, que vai cair na prova de vocês. Então, paciente DRC, estágio 4, com hemoglobina de 8, 80 anos, usa metformina e hipoglifosina. DRC estágio 4, eu não sei se vocês lembram, mas aqui a gente calcula os estágios. Eu gosto de calcular assim para ficar fácil: 120, 90, 60, 30, certo?
Aqui, estágio 1, estágio 2, estágio divide 45, aqui 3A, 3B, aí divide aqui 4, e de 15 para baixo, 5, certo? Então, se ele está no estágio 3 ou no 4, então ele está aqui, certo? E aqui, abaixo de 30, ele não pode usar metformina e também empaglifosina, certo? Vou suspender os dois? Não, porque teve uma literatura agora que saiu, se você já está em uso, você mantém a empaglifosina que diminui a mortalidade, a empa ou a DAPA. Então, você não vai tirar a empa ou a DAPA, você vai tirar a metformina, porque a metformina, ela causa acidose lática. Tem até alguns estudos novos dizendo que é melhor você diminuir a dose de metformina, mas para vocês, clínice abaixo de 30, suspender a metformina, certo? Então, suspender a metformina e manter a empaglifosina seria o ideal nessa questão. E aí, alguma dúvida? Não. Tá tranquilo aqui. Então, essa questão aí, fala aí, a gente já vai acabar e eu mando o resto das questões para vocês. Em KPC, é KPC essa Klebsiella ou não? É não, é uma Klebsiella. Klebsiella é o quê? Um bacilo negativo, certo? Então, ela é um bacilo negativo que ela produz ISBL. O que é ISBL? Então, ela tem resistências a todos os beta-lactâmicos. Então, ceftriaxona ela é resistente? É. Nitrofurantoína resistente? Então, a gente não sabe, tem que olhar o antibiograma, porque nitrofurantoína é uma droga nova, certo? Principalmente para bacilos, mas é mais para E. coli. Então, a gente não sabe. Ciprofloxacina aumentou muito a resistência hoje em dia, porque mulher sempre usa ciprofloxacina, certo? E uma Klebsiella produtora de ISBL, ela já é meio que resistente a cipro. Então, nesse caso, a gente, quando tudo que tiver ISBL, a gente só tem os carbapenêmicos para fazer, que seria o meropenem. Tranquilo? Boa. Deu para entender mesmo? No caso, todos os beta-lactâmicos, mas o carbapenem também é um beta-lactâmico, né? O Mas ele é carbapenem mais... também é um beta-lactâmico, mas ele é uma evolução de tipo da cefalosporina, certo? Uhum. Então, ele melhorou porque lembra daquela historinha que eu contei que tipo, criou as penicilinas, depois das penicilinas cefalosporinas, aí veio o ISBL, e aí depois do ISBL criaram os carbapenêmicos, entendeu? Por isso que os carbapenêmicos eles matam ISBL. Pronto, é como se não fosse. Entendi agora. Beleza. Então, essa aqui, paciente com dor no peito com a PA10, uma diferença de 20, então ele tem aqui, ó, tem um quê? Um aneurisma que está sangrando. Tipo A. Tipo A é essa parte ascendente e tipo B é isso aqui tudo, que pode pegar, certo? Então, se está sangrando, vai morrer, cirurgia. Beleza? Dúvidas? Boa. Beleza. Tá de boa, acho que foi show. Foi show. Vou mandar o resto, que Então, ainda falta um bocado de página, certo? Aí você responde e pode tirar dúvidas manda aí. num grupo comigo ou com o Dani. Pronto. Tá bom? No grupo. Hã? Show. Tá certo? Ju, essa aqui foi a última aula ou vai ter mais um? Foi a última aula. Mas se você quiser, eu posso arrumar outra aula. Vocês querem aula de quê? Só falar no grupo. Eu tô de boa esses dias. Terça e quinta eu tô de boa. A gente vai começar também aí agora a discutir alguns artigos. Eu e o pessoal da NEF lá do UPS.
Aí vou chamar vocês também, se vocês quiserem participar, certo? Falar Tchau. comigo. E aí também eu tenho lá da residência clínica médica, se vocês quiserem entrar também. Sempre bom escutar outras pessoas e aprender um Mas pouquinho. dependendo do horário é bom, né, que, né, começando faculdade agora. Tudo tá lascado aí, mas é sempre 8, 9 horas, por aí. Se tiver um tempinho é bom. É bom. Tá certo? Pois Bem, tá, valeu, galera. professor. Valeu, É nóis, abraço. Valeu, pessoal. Boa noite, viu? Valeu. Aí não se fala aí. Eu vou mandar e vocês, qualquer coisa, podem me perguntar. Valeu. Tchau. Até na Valeu. próxima. Obrigadão, gente. Tchau.